Nós agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui participando das comemorações dos 100 anos de existência da União Espírita Mineira. Agradecemos a todos aqueles encarnados e desencarnados, os que já trabalharam e já estão em outro plano da vida, e aqueles encarnados que continuam trabalhando a serviço do movimento espírita, em nome de Jesus, pelo engrandecimento dessa causa tão maravilhosa que é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina. Convidamos o caríssimo companheiro, conselheiro Earle de Oliveira para pronunciar a prece inicial. Prezadíssimos irmãos, companheiros das reuniões de sextas-feiras e os demais que hoje nos visitam nessa comemoração maravilhosa dos 100 anos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Senhor Jesus. Eu me reporto com muita emoção há 100 anos atrás, no ano 1902, lembrando de Teixeira Magalhães, foi aquele que primeiro, na capital mineira, começou um culto cristão no lar. Que as vossas bênçãos, Senhor Jesus, derramem sobre este companheiro, que em 1934 deu uma maravilhosa mensagem a Antônio Lima, animando-o para as tarefas da continuidade dessa casa. E lembramos com muito carinho do Antônio Lima, que foi aquele que veio dos braços de Bezerra de Menezes, carioca, para que, em 1908, dar início com outros companheiros à União Espírita Mineira. Nós agradecemos, Senhor, a estes companheiros e a todos aqueles que, por esses 100 anos, dirigiram, estiveram presentes nas tarefas da União Espírita Mineira. Que as vossas luzes, Senhor, continuem derramando sobre todos eles e sobre todos nós que hoje aqui estamos comemorando 100 anos. E para gravar essa noite, Senhor, eu quero passar a prece de Bezerra de Menezes, que nos deixou pelas mãos de Chico Francisco Cândido Xavier, no livro Estradas e Destinos. Mensagem esta, prece esta, destinada a todos nós no momento. Petição do aprendiz. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensina-nos a praticá-lo. Quando não posso oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me, a fim de que te entregue o bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em vista das imperfeições que carrego, permita-me confiar-te o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sob impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder, mas de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e que, embora em me arrastando, consiga
algo a aprender para servir-te, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bezerra de Menezes. Temos a honra de convidar o senhor Jader dos Reis Sampaio, integrante da Associação Espírita Célia Xavier, para abordar o tema a evolução do pensamento espírita nos dias atuais. Que Jesus o ilumine e que possamos aproveitar ao máximo tudo que vamos aprender por seu intermédio. Obrigado. Tem sempre uma alma boa, não tem? Ajudando a gente. Se depender de mim, a coisa ficava difícil. Eu queria agradecer muito o convite feito pela União Espírita Mineira, aqui representada na figura dos seus diretores e dirigentes. Agradecer aos companheiros da Casa de Célia Xavier que vieram prestigiar, especialmente o Humberto, que está lá escondidinho no meio do público, ex-diretor da nossa casa, aos amigos também estiveram aqui presentes, aos companheiros da União Espírita Mineira que estão aí prestigiando a semana, tá? E que são muito pacientes, porque tiveram excelentes expositores durante a semana e agora pegam o menor deles. Tá? Eu juro que eu me esforçarei por levantar nas pontas dos pés para que a gente tenha uma noite agradável e proveitosa. Basicamente, nos foi passado o encargo, se é que esse computador me obedece, ele me obedece, está vendo? De tratar sobre a evolução do pensamento espírita nos dias atuais. E como eu sou um espírita falante, né, eu estou sempre em contato com as pessoas, eu andei percebendo que diferentes pessoas entenderam que eu ia tratar de diferentes temas no dia de hoje. Eu falei, meu Deus do céu, vamos deixar claro qual vai ser a abordagem de hoje, para que não saia ninguém aborrecido. Se aquilo que a gente for tratar não for do interesse, a gente pode ficar à vontade, mas eu sei que vocês são caridosos e vão ficar aqui até o final e ajudar a gente. Então, com que sentido a pessoa que me convidou, a instituição que me convidou, empregou a palavra pensamento espírita? Com certeza não é no sentido que a gente utiliza, do ato de pensar, tá? Daquilo, das imagens, sons, palavras, linguagem que passa pela nossa cabeça. Eu fui ao dicionário e existe mais de 12 sentidos para a palavra. E o sentido mais apropriado para hoje é esse aí, que eu encontrei no dicionário mais mineiro de todos, que é o Wise. Não é isso? É uma piada, viu, gente? Eu aviso na hora de rir. É um conjunto de ideias de uma pessoa, de uma escola, de um povo, de uma raça ou de uma época. Então ele exemplifica, né, o pensamento de Spinoza, Baruch Spinoza, filósofo, ou o pensamento da Revolução Francesa. É com esse sentido que a gente vai tratar. Né? Ou o pensamento norte-americano. Do ponto de vista da filosofia, pensamento, os filósofos falam assim, o pensamento de Spinoza, voltando a ele, que é um filósofo conhecido, um filósofo da modernidade, diz-se da atividade cognitiva, racional, do conhecimento que é construído a partir de conceitos. Então as palavras, procura-se dar um sentido mais preciso às palavras, para que a gente não tenha dúvidas na hora de conversar, para que a gente possa compreender-se. Tá? É muito comum a gente ouvir, junto aos colegas da escola de filosofia, eles falarem assim, o seu pensamento ou o seu discurso, tá? Tudo isso aí traz na sua origem essa ideia de conhecimento construído a partir de conceitos. Tá? A ideia de pensamento espírita, portanto, quando a gente põe a palavra espírita na frente dessa ideia, a gente está se referindo ao espiritismo mesmo, à doutrina espírita, como nós gostamos de
chamá-lo aqui nas terras brasileiras e mineiras. E Allan Kardec já definiu o espiritismo como uma ciência, e aqui ele usa os termos ciência no sentido amplo, uma forma de conhecimento, tá? Que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de sua relação com o mundo corporal. Todo mundo conhece essa passagem, está no livro O que é o Espiritismo, né? Bom, evolução também é um termo muito conhecido nosso, eu nem precisaria colocá-lo aqui, tá? Mas como a gente tem o sentido de evolução das espécies, né, que é um sentido diferente, a partir da seleção natural, como dizia Darwin, ou como dizia Alfred Russel Wallace, né, o melhor sentido para nós seria todo o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento de um saber, de uma ciência. Então, quando está se falando da evolução do pensamento espírita, está se falando disso, do desenvolvimento do espiritismo, do desenvolvimento da doutrina espírita nos dias atuais. Esse é que é o assunto que a gente vai abordar hoje. Então, aqui tem os exemplos, né? Evolução da historiografia, evolução da tecnologia. Aí eu mudei o título para ficar bem nosso, bem mineiro, né? Ficou o desenvolvimento da doutrina espírita nos dias atuais. E que questão eu vou tentar responder durante a nossa conversa? Que questões a modernidade propõe ao espiritismo e ao movimento espírita? O que está acontecendo hoje e de que forma as coisas que estão acontecendo hoje no mundo, de alguma forma, desafiam o movimento espírita? Propõem, colocam questões ao movimento espírita. Como é que a gente é espírita hoje, na modernidade? Bom, como há muitos anos eu venho estudando a história do espiritismo, eu não consigo falar de hoje sem falar um pouquinho de ontem, tá, gente? Vocês vão ter um pouquinho de paciência. Eu vou falar bem rapidinho de ontem. Mas vocês vão ver como é que é surpreendente a construção do movimento espírita no nosso país, no Brasil, tá? E mesmo na Europa, mesmo nos outros lugares. Kardec, já preocupado com o futuro do espiritismo, à sua época, em O Livro dos Espíritos, ele já havia feito essa questão. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? O espiritismo vai se tornar algo comum no mundo? As ideias espíritas se tornarão partilhadas pelo mundo ou só aquelas pessoas que se auto-intitulam espíritas vão continuar sendo espíritas? E a resposta dos espíritos é extensa, e eu tirei um pedacinho dela. Eles colocam, certamente que se tornará crença geral. De alguma forma, isso vem acontecendo. Se a época de Kardec seria esquisitíssimo falar-se de reencarnação no Brasil, hoje, quantas pessoas já não acham a reencarnação uma possibilidade? Quantas pessoas já não acham a reencarnação uma ideia natural? E quantas pessoas não estão por aí a falar das suas encarnações passadas, independente da crença que esposam, da crença religiosa com a qual conformar a sua identidade? A reencarnação é algo que está no dia a dia. Está tanto no dia a dia que faz parte dos seriados de televisão. Quando, na minha infância, além de uma ou outra novela, eu imaginaria pensar em temas espíritas aparecendo nos grandes veículos de comunicação. Hoje a gente tem seriados na televisão paga sobre médiuns. Não é um, não, são diversos. Sobre espíritos se comunicando, sobre documentários sobre médiuns que auxiliam a polícia a resolver crimes. Então, algumas das ideias que eram vistas como ideias utópicas, como ideias metafísicas à época de Kardec, hoje são muito conversadas no mundo. Estão muito em voga e no dia a dia. Embora a construção que Kardec tenha feito, a doutrina espírita, o espiritismo, ainda seja de domínio de muitos, mas não se tornou uma crença geral. Eu falo de muitos porque no Brasil, o IBGE já soma mais de 4 milhões de pessoas que se dizem espíritas. Então, se alguns de nossos adversários gostam de dizer que nós somos uma seita, é meio difícil explicar uma seita com 4 milhões de adeptos num país como o Brasil, né? Certamente que se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, Kardec entendia, e os espíritos entendiam, que aquelas coisas que eles estavam conversando com Kardec
se tornariam objeto de questionamento das pessoas. E isso vem acontecendo. Uma outra pergunta, porque Kardec nunca ficava satisfeito com a resposta só, ele sempre abordava o mesmo ângulo de formas diferentes. Ele questiona o seguinte: será de se temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? À época de Kardec ele já sabia que o Espiritismo vem bem dentro do espírito do cristianismo, né? Jesus mesmo falava assim: dura meu discurso, quem o pode ouvir? O Espiritismo vem pedir uma série de coisas contrárias a uma filosofia hedonista que, por exemplo, um certo ramo de psicanálise prega hoje no dia a dia como filosofia de vida para as pessoas, ou de uma filosofia consumista que com a qual a gente é bombardeada todos os dias através dos veículos de comunicação. O Espiritismo se coloca contra a ideia de que para a gente ser importante, a gente tem que ter as coisas. O Espiritismo nos reposiciona no pensamento de Erich Fromm, que dizia que é ser e não ter. E propõe que o homem faça um trabalho consigo mesmo, e que esse trabalho não se resuma àquilo que ele pode comprar, àquilo que ele pode mostrar para os outros que comprou, porque é algo ilusório. Está bem dentro do pensamento cristão, quando Jesus dizia assim: louco, ainda essa noite levarão sua alma. Não é isso que ele fala na passagem do rico? E aí, todas as coisas que você juntou, que farás delas? Né? Então, os espíritos respondem com pés no chão, de uma forma muito interessante. Ele diz assim: olha, conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Então, os espíritos conheciam a natureza humana. Eles sabiam que não é porque eles estão dizendo que a vida existe após a morte, que há algo além do que a gente vive no dia a dia, de que a gente tem um laço mais profundo com as pessoas com quem a gente se relaciona, do que o laço de relacionamento superficial, que a gente é responsável pelas coisas que faz, e bem ou mal, todo mal que a gente causa retorna a gente, tá? Tudo que a gente cria volta a nós. Não é porque eles estavam falando isso que as pessoas iam deixar de ser como são. Muitas pessoas ouviriam isso, achariam até interessante, mas não mudariam suas vidas em função desse tipo de conhecimento que eles estavam trazendo. E eles não esperavam mudança imediata da humanidade. Talvez Rivaio tenha ficado mais entusiasmado que os próprios espíritos, porque ele via o espiritismo sendo adotado e os núcleos espíritas brotando na França e no exterior à época dele. Mas os espíritos sabiam, as ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. Ninguém muda de um dia para a noite. E é preciso que algumas gerações passem, olha só, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Então, já em 1857, os espíritos falavam para Kardec: olha, as ideias espíritas vão ganhar o mundo, sim, mas isso não vai ser rápido. Não é trabalho para alguns anos. As gerações vão se passar uma após a outra. E à medida em que a gente vai vivendo, a gente vai vendo isso, né? Os expositores que estavam aqui da antiga geração, retornando para o plano espiritual, os novos expositores chegando, os jovens, futuros trabalhadores da doutrina espírita brotando aí no movimento espírita, as crianças nas aulas de evangelização. É com muita alegria que a gente vê o movimento espírita vivo, tá? E dando continuidade e enfrentando a nova sociedade brasileira que vem surgindo, dando seu recado. No início do século XX, depois de Kardec, os espíritas franceses passaram por uma série de dificuldades. Eu vou falar só de um rapidamente também, que é Leon Denis, tá? Que ele escreve sobre a sua época, para a gente ter um pouco da noção de que problemas eles enfrentaram, para a gente ter uma noção de que problemas é que a gente enfrenta hoje. Ele escreve, na introdução do livro No Invisível, é um livro muito curioso, é um tratado de mediunidade, um tratado prático de mediunidade. Leon Denis vinha escrevendo uma série de livros mais doutrinários, mais filosóficos, o problema do ser, do destino da dor, né? O porquê da vida,
falhou, eu não vou tentar lembrar de memória aqui não. Tá? Mas uma sequência de livros de Leon Denis são sobre o pensamento espírita, a doutrina espírita e como as pessoas poderiam compreendê-lo melhor. E ele tenta também atualizar o pensamento espírita à sua época, trazendo as coisas que Kardec colocava, ele é um excelente leitor de Kardec, as descobertas que a ciência de sua época fazia. Então, à época, os ingleses estavam pesquisando a mediunidade, nas obras de Leon Denis a gente encontra uma sequência de ilustrações sobre as pesquisas sobre mediunidade, telepatia e uma série de questões que afetam o espiritismo. Mas ele já percebia que o espiritismo seria o que dele fizerem os homens. O espiritismo não vai ser independente do que a gente fizer dele. Ou seja, nós temos uma responsabilidade dentro do movimento espírita. Aquilo que a gente faz do espiritismo transforma não a doutrina espírita, mas o movimento espírita. E é o movimento espírita que faz a interface entre o pensamento dos espíritos e os homens que vêm procurar saber o que é que os espíritos pensam ou não pensam. Denis também faz esse desabafo na introdução do livro. E eu falava do livro No Invisível porque o livro ele dá uma guinada na produção de Leon Denis. Ele começa a falar de reunião mediúnica nesse livro, de como é que se forma a reunião mediúnica, tipos de médiuns, como é que se desenvolve a mediunidade, quais são os perigos da mediunidade, porque muitas pessoas começavam a colocar em questão a utilidade da reunião mediúnica para o movimento espírita, o que para nós hoje pode parecer um paradoxo. Na época, alguns espíritas achavam que era mais importante a demonstração científica das ideias espíritas do que o exercício da mediunidade. E Leon Denis veio defender o exercício da mediunidade como única forma da gente ter acesso ao pensamento dos espíritos. Não há outra forma. Se eles ficassem perdidos em torno da pesquisa do fenômeno pelo fenômeno, perderiam aquilo que é o trabalho mais importante de Kardec, que é o pensamento espírita. E essa foi a posição que ele marcou. E essa posição dele foi importante porque ela foi ouvida aqui no Brasil. Foi bastante ouvida aqui no Brasil. A geração de Chico Xavier, a geração de Ivone Pereira, a geração de Zilda Gama, dos grandes médiuns que a gente lia no passado, que hoje não se lê tanto, mas que a gente lia bastante no passado, eles todos foram amamentados com Leon Denis, com Camille Flammarion, com Gabriel Delane. A gente vê vivo o pensamento de Leon Denis na obra dessas pessoas. Recentemente, um espírita baiano chamado Pedro Camilo, nosso colega da Liga de Historiadores e Pesquisadores Espíritas, andou recuperando algumas entrevistas de Ivone Pereira. Publicou alguns livros de entrevistas que a Ivone dava nas rádios ou em órgãos de jornalismo espírita que se perderam, que foram divulgados à época e não se tornaram livro, e por isso a gente não tinha mais acesso imediato e ele achou importante. Então, é bastante curioso a gente ler, por exemplo, a construção de um livro chamado Memórias de um Suicida. Vocês já leram o livro Memórias de um Suicida? Se recordam dele? Esse livro, Ivone apresentou à Federação Espírita Brasileira pelo menos 4 vezes. Ele foi recusado pelo menos 3 vezes. Por 3 vezes, grandes pensadores espíritas da época se debruçaram sobre o livro e deram orientações para Ivone. Depois de um tempo guardado, o livro da Ivone, a Ivone está lá na reunião mediúnica dela, quando ela percebe o próprio Leon Denis, que fala assim, seu livro está muito narrativo. Foi Camilo quem editou, ele editou o livro muito história. É preciso que ele seja narrativo e explicativo. E diz Ivone que o próprio Leon Denis teria intercalado no texto os pontos de explicação dos fenômenos que ela contava que aconteciam no plano espiritual com os suicidas. E aí o livro foi praticamente reescrito. Olha o cuidado. E ela, assim, quando perguntam para ela, mas e esse tempo que o livro ficou sem publicar? Ela fala assim, foi ótimo. Imagina se o livro fosse publicado da primeira forma dele, que ele foi escrito. Eu pude aperfeiçoar demais um livro que se tornou um livro extremamente importante para o movimento espírita brasileiro e mundial, internacional. Olha que outra mentalidade existia à época. Então, mesmo depois de desencarnado, Leon Denis continuava atento para essas questões, né? E ele dizia assim, é com desgosto que observamos a tendência de certos adeptos no sentido de menosprezar a feição elevada do espiritismo, para restringirem ao campo da experimentação terra a terra a investigação exclusiva do fenômeno físico.
ele não condenava a investigação dos fenômenos de efeitos físicos. Ele condenava, ele criticava, sim, a redução do espiritismo a essa investigação, que é o que vai acontecer em alguns países na Europa. E por isso o movimento espírita se enfraqueceu, e por outras razões, nesses países. E aqui no Brasil, não. Ele também coloca assim: pretender-se-ia acomodar o espiritismo no acanhado leito da ciência oficial, mas essa, inteiramente impregnada das teorias materialistas, é refratária a essa aliança. Como é que a gente fala em espírito na universidade? Não é isso? A gente não pode falar nem em mente no nosso curso, não é? Há quem diga que não existe mente, que só existem comportamentos, só os comportamentos são observáveis pelos sentidos. Há quem reduza o estudo do homem aos 5 sentidos. Tudo que escapa a isso, qualquer compreensão daquilo que você fala, qualquer interpretação já é considerada como perigosa e não científica. Que dirá então de uma ideia tão arrojada como essa? Os homens não são o que aparentam ser. Da mesma forma que o sol. Se todos nós parássemos com os 5 sentidos, saíssemos à porta de nossa casa de manhã, puxássemos uma cadeira e assentássemos, se a gente não tivesse passado pela escola, todos nós teríamos a clara impressão de que o sol gira ao redor da Terra, não é isso? Chega de manhãzinha, está lá o sol. Em qual região? Leste ou oeste? Vocês não andam vendo o sol, hein? Vocês não andam botando a cadeira fora de casa para ver o sol. Isso é medo da cadeira ser roubada? Nasce o sol na região, que eu também não sei se é leste ou oeste. Leste. Agora vocês ganharam convicção, gostei de ver. E aí então a gente vê o sol subindo até a altura das nossas cabeças e depois se pondo no oeste, não é isso? Qualquer um de nós que se guiasse pelos sentidos diria: não, qualquer pessoa sabe que o sol circunda ao redor da Terra. Precisou de alguém dizer assim: bom, a Terra pode girar, não pode? E isso, essa impressão que a gente tem é uma falsa impressão, não é? Vamos então tentar testar essa teoria? A partir daí é que a física começou a avançar, não foi isso? Então, a questão espírita é semelhante. Bom, a gente pode não ser esse corpo que a gente está vendo. A gente pode não se restringir a esse corpo. A gente pode ser algo mais que esse corpo. Esse algo mais pode ter alguma forma de manifestação, não pode? Se esse algo mais, se essa consciência sobrevive à morte, então vocês me perdoam, mas é muito importante poder conversar com ela, não é? Nossa vida não termina com a morte. Se a nossa vida não se finda no túmulo, então o que é que acontece depois? Essa questão se reverte da maior importância para todos nós. Passa a ser objeto importante de conhecimento, questão fundamental para a nossa vida. Concorda? Ou não? Será que é uma questão menor? Vamos viver o presente, carpe diem, vamos viver aqui agora o presente, depois a gente vê o que vai dar. É assim que o pessoal se mete em confusões de acidente de trânsito, não é isso? É assim que o pessoal se mete com problemas de saúde, né? Eu vou viver na vida, no presente, aquilo que é bom, daqui a pouco o corpo começa a chamar a atenção. Ou é o rim que para, é o coração que chama atenção, é a hipertensão que começa a criar problemas sistêmicos no organismo. A gente tem que pensar no futuro, não tem? Tem que viver pensando no futuro. Não viver no futuro, mas viver o presente, divisando o futuro. De preferência com olhos no passado também, para a gente aprender alguma coisa, para não sair repetindo o que os outros fizeram de errado. Não é isso? Bom, Leon Denis já sabia que a teoria científica da época, o naturalismo, o positivismo naturalista da época dele, era acanhado para as questões do espírito. A capinha antiga do livro, a federação agora colocou uma capa nova, para não ter que trazer os livros todos aqui e ficar com problema de coluna, eu coloquei eles na projeção. E ele coloca assim: o espiritismo prosseguiu sua marcha ascensional e se opulentou com experiências e testemunhos de subido valor. E citou Sir Oliver Lodge, Frederick Myers, Cesare Lombroso, que são pesquisadores ingleses e italianos, que pesquisaram os fenômenos espíritas. E ele lamentava a posição dos sábios franceses, porque os sábios franceses foram muito resistentes
à ideia espírita na época. Eles combateram profundamente o movimento espírita e as ideias espíritas. E apesar disso, o movimento espírita ainda criou o Instituto Metapsíquico Internacional na França, que continua existindo até os dias de hoje, que fez estudos muito interessantes sobre materialização, telepatia e muitas outras frentes de pesquisa que nos interessam de perto. Ele diz assim: a situação do espiritismo na França não é idêntica à alcançada em certos países estrangeiros. Enquanto na Inglaterra e na Itália conquistou ele, nos círculos acadêmicos, adesões de singular notoriedade, a maioria dos sábios franceses adotou a seu respeito uma atitude desdenhosa e mesmo de aversão. De sobra se tem repetido: o espiritismo será científico ou não subsistirá. Eu já vi até gente atribuindo isso aí a Kardec. Kardec nunca falou isso, desse jeito assim, nunca falou não. São as pessoas à época de Leon Denis quem falavam isso. Ao que acrescentaremos: o espiritismo deve, antes de tudo, ser honesto. O que Leon Denis está falando? Ele está fazendo uma defesa da prática da mediunidade, do diálogo com os espíritos, quando ele está colocando isso. Além de pesquisar os fenômenos, o importante é que a gente saiba praticar a mediunidade de forma honesta, de forma clara, de forma a dizer: eu tive uma percepção clara de um espírito que me dizia tal coisa. Ou tive uma percepção muito difícil, que eu não sou nem capaz de distinguir se é minha ou se é do espírito, mas que foi essa ideia. Olha, eu tive uma vaga intuição, uma ideia que me ocorreu de que as coisas poderiam ser assim, assado, assim, desse jeito ou desse outro. Se a gente não for honesto com a gente mesmo, começam os absurdos no movimento espírita. Pessoas querendo impor ideias pessoais como se fossem com a autoridade dos espíritos. E o próprio Kardec, ele não atestava autoridade a um espírito só. Ele fez um trabalho em que ele colocava ideias diferentes, postas por médiuns diferentes e ditadas por espíritos diferentes, de preferência em lugares diferentes. Melhor ainda se um não conhecer o outro. E que são coerentes, consistentes, é o que ele chama de universalidade do ensino do espiritismo. Hoje a gente se apaixona por um médium e fala assim: nossa, mas o médium, que maravilha, quer abraçar, quer beijar, quer seguir como se fosse um guru indiano. E aí o médium, como é um ser humano, como outro qualquer, tá? Até mais complicado, segundo dizem os espíritos, né? Mediunidade é um caminho rápido para quem está bastante complicado. Ou ele se complica de vez, ou ele resolve seus problemas, não é isso? Ele é humano e ele tem suas limitações, e as pessoas que estão mais próximas começam a enxergar as limitações e falam assim: desacreditei do espiritismo. Essa pessoa nunca teve contato com o espiritismo. Ela teve contato com o médium, com alguns espíritos, ou com o espírito do próprio médium, que ele acreditava ser espíritos desencarnados, e depositou toda a sua esperança numa pessoa. A gente não faz isso, né, gente? A gente não faz isso. Quem está no movimento espírita há 20, 30, 40, 50 anos, eu sou novinho, tá? Eu não estou esse tempo todo não, tá? Eu tenho pouco tempo, tenho só 30. Tá? Não caminhei esse tanto não. Mas sabe que as pessoas são passíveis de limitações. E que a gente convive com essas limitações. E é exatamente porque a gente convive com essas limitações é que o movimento espírita é algo tão bonito aos nossos olhos, tão desafiador. Não é um movimento de deuses, é um movimento de homens. É um movimento de pessoas que procuram se superar, de pessoas que procuram ser melhores a cada dia, mas que têm consciência de que têm limitações. Por isso é que Denis fala que o espiritismo deve ser, antes de tudo, honesto. Bom, vamos sair da França, chegar no Brasil. Na nossa casa eu cheguei a achar uma foto do Leon Denis, nem chamava fotografia na época, tinha um outro nome, tá? Um clichê do Leon Denis. E, no fundo, essa foto estava autografada e dedicada a Leopoldo Cirne, que foi o presidente da Federação Espírita Brasileira após Bezerra de Menezes. Então, Leon Denis tinha uma grande ligação com o movimento espírita brasileiro. Ele teve uma grande influência sobre o movimento espírita brasileiro. Né? Essa foto é uma evidência das muitas coisas. O fato de Denis ter sido nosso representante no Congresso da França de 25, ele foi lá, ele representou o Brasil.
Tá? A gente não tinha, o movimento espírita da época não tinha como mandar um representante lá para a França. Leon Denis foi representando a Federação Espírita Brasileira, mostra o contato que eles mantinham. Mas no Brasil o espiritismo não foi aceito de pronto. Imagine, um país católico. Quando o espiritismo chegou ao Brasil, o Brasil era oficialmente católico. A gente estava regido, o Dr. Braz me corrija se eu estiver errado, mas pela Constituição de 1824, não é isso? Ou não? Pode corrigir. É isso? Ah, então tá bom. O Brasil era considerado país católico. E o espiritismo chegou como uma filosofia, uma ciência nova da Europa, uma filosofia moral e uma religião. E à época os costumes eram diferentes. Na Bahia, para um centro espírita funcionar, um dos fundadores do espiritismo no Brasil precisou pedir ao bispo autorização para o funcionamento. Ele tinha que pedir ao delegado de polícia e ao bispo. Dá para sentir a dificuldade para se fazer centro espírita à época. Esse problema a gente não tem hoje. A gente pode ter problema com os cartórios hoje, né? Mas com o bispo a gente não tem mais. A gente não pede ao bispo para poder abrir uma associação, uma sociedade espírita. Tá? E em 1890, após a proclamação da República, quando o Código Civil estava sendo mexido, entrou uma lei, e aí eu peço ao Dr. Braz 1000 desculpas por entrar numa área que eu não domino, da qual eu sou só admirador, mero leitor, tá? Em que no Código Penal de 1890, artigo 157, eu trouxe a cola porque eu não ia guardar de cabeça mesmo, mas expositor pode colar, né? Se for na frente de todo mundo, considerava-se delito, olha só o texto da lei, eu botei entre aspas ali, praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancia para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Está claro que nenhum de nós faz isso, e nenhum dos espíritas brasileiros à época fazia isso. Nenhum de nós nunca teve qualquer identidade com magia, com sortilégios, com inculcar isso ou aquilo nos outros. O espiritismo é uma filosofia de liberdade de pensamento, de respeito ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma palavra que a gente repete em todas as reuniões dentro da casa espírita, mas nem sempre a autoridade policial entendeu dessa forma. E muitos dos médiuns da época, especialmente os médiuns receitistas, foram levados a juízo. Emerson Jumbelli, que é um antropólogo, hoje que está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ganhou um prêmio nacional do Museu Nacional por um trabalho que ele fez sobre a legitimação do espiritismo no Brasil, em que ele acompanha cada um desses processos abertos contra médiuns importantes que eram receitistas à época. O espiritismo, quando chegou ao Brasil, ganhou a antipatia imediata da igreja, porque as obras de Kardec tinham ganhado a maior possibilidade de visibilidade do mundo, elas tinham sido colocadas no Index Prohibitorum. Eu cheguei a ter um exemplar do Index na Fafiche, em latim, e estava lá, fui lá vasculhar, né? Será que eu acho Allan Kardec aqui no Index? Estava lá, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Esses dois livros foram colocados como livros. O Index era um livro da igreja que os livros que estavam lá colocados, nenhum católico podia ler sem ser excomungado, sem ser penalizado pela comunidade católica. É algo que ninguém deveria ler. Olha como é que a gente tenta controlar a mentalidade das pessoas dessa forma. Quanto mais a gente diz, você não pode ver, você não pode ler, mais as pessoas querem ver, mais as pessoas querem ler, não é isso? Quanto mais você fala, leia isso, as pessoas, isso não deve ser interessante. Agora você fala assim, esse livro aqui é horrível, que livro é esse? Não, eu quero ter uma opinião, não é isso que as pessoas fazem? Pois é, então a gente nunca se identificou com isso, mas a autoridade policial entendeu a lei dessa forma, a autoridade médica abriu campanha contra o espiritismo e a igreja abriu campanha contra o espiritismo. E a gente vai ver ataques contra o movimento espírita ao longo do século passado. Eu vou mostrar só alguns, porque esse não é o objetivo da nossa reunião de hoje, senão o Álvaro não me convida mais para poder falar aqui, não é isso, Álvaro? Mas olha só, então, alguns dos republicanos que proclamaram a República eram espíritas e eram juristas.
E eles questionavam o legislativo por esse tipo de interpretação que a polícia vinha fazendo. Então depois o legislativo chegou a se pronunciar, não, a gente não está se referindo ao baixo espiritismo, ao alto espiritismo, mas sim ao baixo espiritismo. Aí complicou tudo, né? Espiritismo alto, baixo, será que aqui na União Espírita Mineira, espiritismo alto é de quem fica ali no segundo andar? E espiritismo baixo é de quem está aqui no primeiro? Hoje então é uma sessão de baixo espiritismo, não tem ninguém lá no segundo andar, na União Espírita Mineira. Não. Denis, até na introdução do livro No Invisível, ele chega a se preocupar com pessoas que estavam pesquisando fenômenos e que por isso lidavam apenas com entidades grosseiras, que não tinham muito o que ensinar às pessoas, porque não sabiam direito o que faziam nem como faziam, não tinham muita consciência do plano espiritual. Tá? Isso abriu uma brecha para as pessoas já criarem o termo alto e baixo espiritismo. Existiu um autor chamado João do Rio, que andou frequentando tanto os centros espíritas quanto os centros da Umbanda, que ainda não existia, os centros de cultos africanos e de outras práticas. E escreveu uma série de reportagens no jornal e mostrou locais em que as pessoas eram extorquidas literalmente. Extorquidas financeiramente. Ah, para você encontrar sua alma gêmea, você precisa deixar aqui 500 mil réis. Não, para você vai ser mais difícil, tem que ser 1 conto de réis. Achar uma gêmea para ele não está fácil, tá? Olha só, não, é mais difícil. Tá? E o João do Rio narra esse tipo de coisa. E foi contra isso que o legislativo se levantou, mas até explicar sobrou para os espíritas, para todos os espíritas de uma forma geral. E a federação passou a fazer defesas que ficavam memoráveis, defesas de médiuns. Médiuns que fizeram trabalhos importantíssimos. Recentemente, um companheiro do movimento espírita do Rio de Janeiro resgatou uma passagem do movimento espírita muito curiosa. O Rio de Janeiro, no início do século, estava com febre amarela, não é isso? Se recorda? Que o pessoal tinha medo de descer no Rio de Janeiro, porque todo mundo pegava febre amarela. E se não me falha a minha memória não está muito confiável, o tipo de tratamento que a medicina tinha na época para as pessoas era isolar. Então eles pegavam as pessoas e mandavam para a Ilha das Flores. Se ela melhorasse, voltava, se não melhorasse, ficava por lá mesmo, de 7 palmos abaixo. Um jovem estudante de medicina contraiu a doença. Mas ele era amigo de espíritas. Então, os espíritas, quando ele ia ser enviado, os espíritas não deixaram que ele fosse enviado para a Ilha das Flores e começaram a fazer um tratamento de receituário mediúnico e homeopático. A homeopatia e o espiritismo estão ligados desde a chegada do espiritismo no Brasil. E esse rapaz melhorou. Formou, tornou-se médico, virou pesquisador. O nome dele, Vital Brasil. Ele é quem descobriu o soro antiofídico, que salvou a vida de muita gente, talvez de muitos pais de vocês, avós de vocês aí, que lidavam no interior. É claro? Esse tipo de coisa vai fazer com que a sociedade, e fez isso tudo de graça, tá, gente? Sem cobrar um centavo, como é praxe, como é ponto de honra, não vou dizer nem praxe, não, como é princípio ético nas casas espíritas. Então, isso já foi? Olha só a tese de doutorado, eu tirei um pedacinho da Sociedade Médica do Rio de Janeiro. Olha o que o pessoal dizia da gente. Vocês me dão licença, eu estou lendo exatamente o que o autor escreveu. O combate ao espiritismo deve ser igualado ao que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes, ópio, cocaína, etc., à tuberculose, à lepra, às verminoses. Quando o pessoal fala que a gente é a pulga do carrapato do cachorro, acho que devem ter se influenciado no pensamento desse rapaz, desse jovem médico aí. Enfim, a todos os males que contribuem para o aniquilamento das energias vitais, físicas e psíquicas do nosso povo, da nossa raça em formação. Então, essa tese que não existe mais, de raça em formação, esse negócio caiu. Hoje minha filha estuda isso na pré-escola, ela estuda que não existe esse conceito, nefasto, e foi uma tese de doutorado em psiquiatria. João Coelho Marques achava que as pessoas que frequentavam as sessões espíritas ficavam loucas. Ele não imaginava que os loucos procuravam algumas sessões espíritas porque não tinham tratamento médico, não.
que é o que acontecia na época. E o Espiritismo acolhia todo mundo. A gente sempre foi muito democrático, não é isso? Muito paciente, muito tolerante. A gente sempre acolheu todo mundo. Então não é a sessão mediúnica que torna um psicótico psicótico. Um psicótico que venha participar de uma reunião mediúnica só mostra aquilo que ele já é. E já era antes. Ele não se torna lá na hora, não. Por isso é que a gente não indica reunião mediúnica para quem tem transtorno mental grave. A gente indica outros espaços no movimento espírita. A gente não se nega a receber as pessoas dentro do movimento espírita. Não é isso? Não é isso que vocês têm vivido no dia a dia? Nas casas espíritas não tem sempre aquelas pessoas meio esquisitas? E que a gente tolera, a gente tem paciência, a gente trata com fraternidade, mas percebe que tem alguma coisa de alterado no comportamento delas? A gente os recebe. A faculdade de medicina não recebia, não. E ainda culpava a gente pelo mal que essas pessoas podiam ter e que eles não sabem explicar a origem nem hoje. Até hoje eles não sabem explicar direito a origem das doenças mentais. Não é isso? Bom, Carlos Embassaí então escreveu esse livro, A Mediunidade e a Lei, que é um clássico que ninguém leu. Alguém aqui leu? Levanta a mão, por favor. Ninguém leu. Nesse livro, ele está defendendo a prática da mediunidade, não só da lei do Código de 1890, mas das outras reformas que o legislativo começava a tentar fazer. Ele escreveu esse livro em 1946. Havia acabado a ditadura Vargas e estava se discutindo a reforma de todo o estatuto legal do nosso país. E algumas pessoas começaram a atacar o espiritismo dizendo que a prática mediúnica era a prática de charlatanismo, já que aquela lei da forma que estava escrita caiu, foi modificada a redação. Mas existia lei contra o curandeirismo e queria enquadrar dessa forma. Então, Carlos Embassaí escreveu esse livro na defesa da prática mediúnica, mostrando que mediunidade e mediunidade receitista não é curandeirismo. Outra aquisição que a gente teve foi a reforma da Constituição de 25. Vocês desculpem, eu estou falando tanto de lei. Mas, nessa época, queria se tornar um ensino religioso obrigatório. E aí os espíritas se aliaram aos protestantes e aos maçons. Achei isso muito interessante. A época de Olinda Amorim era evangélico, não era espírita. Ele se tornou espírita porque conviveu com os espíritas e amou o espiritismo. Viu que o espiritismo era uma melhor explicação da realidade do que o pensamento evangélico que ele conhecia à época e se tornou espírita. Eles se uniram para que o ensino religioso fosse optativo e não obrigatório, porque a escola pública deve ser leiga, né? Então, ensino livre, mas não obrigatório. Essa foi a posição do movimento espírita. Como a gente esqueceu, recentemente voltou essa discussão, eu vi o povo tirando para um lado, para o outro, qual deve ser a posição do movimento espírita. Tá? Essa foi a posição do movimento espírita à época. Está no livro 10 Reminiscências Espíritas, de Olinda Amorim. Na Constituição de 46, tentaram proibir o passe. Vocês sabiam dessas coisas? Não é assustador? Hoje, para nós, é um negócio tão tranquilo, não é? Eu fiz uma revisão agora sobre o passe, na literatura médica. Na Inglaterra, tinha um artigo em que o pessoal recomendava a aplicação de passe nos doentes, porque, embora o passe não curasse a doença de base das pessoas, melhorava tantas pessoas, elas gastavam tanto menos psicotrópico, representava uma economia tão grande para o serviço público inglês de saúde, que eles preferiam pagar o passista do que pagar a indústria farmacêutica para manter as pessoas com psicotrópico. E, em 46, tentou-se impedir a prática de passe. E eu vou ler aquilo que o Olinda Amorim falava, vocês me desculpem estar colando de novo, mas para que não haja má interpretação da minha parte, má compreensão, o novo Código Penal havia criado problemas muito sérios por causa da proibição do passe espírita. A Liga Espírita do Rio de Janeiro, tá, defendia o ponto de vista de que o passe estava capitulado na liberdade religiosa, pois há neste gesto um ato de fé. Quem toma passe crê no poder da oração e na ação dos espíritos. Então eles defendiam a aplicação, defenderam, tanto é que hoje a gente aplica passe até mais do que deve, não é isso? E ninguém questiona a legalidade da prática de passe, com base na liberdade religiosa. Os adversários do espiritismo não se pouparam. Eles modificaram, então, a atuação. Bom, então, os próprios espíritas dizem que o espiritismo não é uma religião, então não lhes deve ser dado os direitos que a Constituição prevê
para as associações religiosas. Essa foi a nova discussão que se levantou. Vocês estão vendo? Não é dentro do movimento espírita. É o movimento espírita versus a sociedade. Melhor falando, alguns segmentos da sociedade. Porque grande parte da sociedade estava sendo assistida pelos espíritas naquela época. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, houve campanha contra o espiritismo na imprensa. Alguns adversários das ideias espíritas levantaram a questão de que, não sendo o espiritismo uma religião, porque não tem sacerdote nem pastor, como não tem culto organizado, consequentemente não tinham direito às garantias constitucionais no tocante à liberdade de culto. E aí um espírita da época muito inteligente, ao invés de discutir se o espiritismo é religião ou não, ele entrou na questão jurídica e defendeu a prática espírita dizendo que a Constituição assegurava liberdade de reunião e livre manifestação do pensamento. Silvio Freire. Então, independente, eu não vou entrar na questão se o espiritismo é religião ou não, dizia o Silvio Freire. Se vocês estão dizendo que a gente não pode se reunir porque somos espíritos, o espiritismo não é uma religião, vocês estão enganados, porque a lei diz que a gente pode se reunir sim, porque é livre a associação para fins pacíficos nesse país que a gente mora agora. Afinal de contas, era um país que saía de uma ditadura e que tentava reencontrar os caminhos dentro de uma democracia. A grande defesa do aspecto religioso do espiritismo foi também Carlos Embaçaí quem fez no livro Religião. E só depois de entender isso é que eu entendi porque que ele publicou esse livro. Ele pega um autor, um secretário de educação, que à época tentava defender a ideia de que o espiritismo não era religião, citando obras espíritas, e faz um debate extenso nesse livro. Todo mundo que quer entrar na questão devia ter lido esse livro antes de entrar na questão, porque ele aborda muitos detalhes que as pessoas estão tratando hoje como se fossem novidades e que já estão bem discutidos na obra dele. E ele defende que sim, que o espiritismo tem um aspecto religioso, tem uma dimensão religiosa, mas não nos cabe discutir isso aqui hoje, não é o nosso assunto hoje. Um problema que a gente sempre enfrentou no Brasil é o sincretismo. Tá? Dizia Mário de Andrade, desculpa a expressão é dele, ele dizia que o brasileiro tem alma de cachorro vira-lata. Enquanto na Europa todo mundo é muito cioso das suas origens, da sua família, de com quem é que você casa, de com que segmento social você vive, principalmente àquela época, tá? Do início do século. Tá? Se você pertence a um grupo de nobres, se você pertence ao povo, tá? Essas discussões estão sempre presentes na literatura deles, na vida cotidiana deles. Nós no Brasil somos um pouco mais liberais com relação a isso. Os europeus costumam assustar quando chegam aqui. Tá? Porque a gente tem uma inter-relação muito melhor, embora haja problemas, conflitos, problemas tem em todo lugar, mas a gente transita muito melhor em segmentos diferentes do que os outros. E com relação ao pensamento, a gente não é muito rigoroso. Universidade é um negócio recente no Brasil. Universidade com essa feição que a gente tem hoje é algo muito recente no nosso país. A maioria dos nossos antepassados tinha ensino primário, ensino secundário, quando muito, equivalente ao nosso ensino secundário, já era um destaque. Nos anos 70, o gerente do Banco do Brasil, né, segunda pessoa mais importante na cidade do interior, depois do prefeito, não era isso? Bastava ele ter feito o concurso público, e para fazer o concurso público ele tinha que ter o equivalente ao científico, para poder fazer o concurso público para ingressar no Banco do Brasil e ser gerente. Tá? Hoje, para ser policial na rua, você tem que ter 2º grau e já se estuda o ensino superior para a polícia. Para ser oficial de polícia, você tem ensino superior e o pessoal já começa a valorizar a pós-graduação. Mudou totalmente a visão de ensino no nosso país. Então, mudou o perfil da população no nosso país. E essa é uma questão que a gente enfrenta hoje. A nossa população de jovens está toda na universidade. Grande parte dela está na universidade. Porque nós espíritas, nós insistimos para os meninos estudar desde quando eles são pequenos, não é isso? A gente valoriza a leitura, a gente valoriza o estudo. Por isso é que eles passam no vestibular. Eles estudam. Quem estuda passa, né? A gente apoia, a gente está lá em cima. E aí eles vão para a universidade e começam a fazer uma série de questões ao movimento espírita, e o movimento espírita tem que se dimensionar para poder responder. Não somos nós que defendemos a liberdade de questionar e de responder? Se a gente não ficar atento a isso, uma grande população universitária de jovens espíritas vai-se embora. Não é porque o espiritismo não tenha respostas, é porque o movimento não lhes deu atenção.
E isso tem acontecido. Então, eu falava desse espírito sincrético no Brasil. O sincretismo é isso. Sincretismo, um pouquinho de história. Tem um professor de história sentado ali, se eu estiver errado me corrige. Vem de Creta. Tá? Sincretismo. Então, grupos étnicos diferentes em Creta se uniram para enfrentar um inimigo. Então, é a união de diferentes. E a gente faz essa misturança, né? Uma vez eu estava na evangelização infantil, coordenando, e chegou uma senhora trazendo filhos para a evangelização infantil. Eu sentei com ela e falei assim, olha, aqui a gente ensina espiritismo, tudo bem? Tudo bem, sem problema. Aí eu fiz uma pergunta matreira, qual que é a sua religião? Eu falei assim, eu sou católica. Eu falei, você não acha que vai dar confusão na cabeça dos seus meninos, não? Você sendo católica, levar eles para a igreja, levar eles aqui no centro espírita? Ah, não, eu levo no culto do pastor também. É uma salada, né, gente? Coitados dos meninos, né? A cabeça é uma salada, ele já vem as coisas todas, né? Deus existe, não existe, né? Os espíritos comunicam, não comunicam, os espíritos são os mortos, são os diabos. Aquela confusão toda na cabeça. O brasileiro é, antes de tudo, um bravo, já diziam antigamente, né? Essa história do sincretismo. E o movimento, se a doutrina espírita está muito bem clara, posta, o movimento ele não fica à larga dessa tendência cultural nossa de aproximar as coisas. Uma vez eu falei sobre Deolinda Morim na nossa casa, Humberto, e na saída um companheiro virou e falou assim, eu achei muito bonito o que você falou, mas eu vou continuar tomando o meu banho de descarrego lá em casa. E muito cá entre nós, gente, o que ele faz na casa dele, na vida privada dele, não me diz respeito. É algo de fora o íntimo dele. Se ele acha importante, isso é um problema dele. Agora, ele que não queira implantar o banho de descarrego na casa espírita, né? Não há qualquer fundamento no espiritismo para defender o banho de descarrego no centro espírita. Tá? Mesmo porque ia ser muito desagradável, né? Vocês vão de convir, né? Então, à época, os espíritas tiveram que mostrar essa diferença de diferentes escolas. A pessoa fala espírito, todo mundo acha que já se trata de espiritismo. Ela ouve falar em energia, já acha que é tudo a mesma coisa. Ouve falar em princípio vital, já crê que está se tratando de espiritismo, não interessa de onde venha. E foi Deolinda Morim também que defendeu que nós espíritas soubéssemos distinguir o que é o espiritismo, sua doutrina e sua prática, de outras práticas. Não porque a gente seja melhor ou pior que as outras práticas, mas para que a gente tenha uma identidade, para que a gente saiba como é que o espiritismo foi constituído. Né? Então, no sentido religioso, o sincretismo é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. E no sentido filosófico, é a fusão de escolas filosóficas diferentes, de princípios diferentes. Então, Deolinda Morim tem um livro chamado O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Esse livro devia ser livro de cabeceira nosso, porque lá ele mostra a diferença do espiritismo para Rosa Cruz, do espiritismo para Cabala, do espiritismo para Teosofia, que são doutrinas neo-orientalistas, do espiritismo para outras seitas cristãs, do espiritismo para o espiritualismo anglo-saxão, o espiritualismo moderno, o espiritismo em Umbanda e o espiritismo que ele chama de africanismo, que são os cultos afro-africanos que eram realizados no Brasil, normalmente candomblé, hoje, conhecidos como candomblé principalmente. Ele chegou a lançar esse livro, Africanismo e Espiritismo, um livro só dedicado ao tema. E breve, o movimento de Umbanda, que se proclama a primeira religião totalmente brasileira, e que é uma religião sincrética, ela pega elementos do espiritismo kardeciano, ela pega elementos do catolicismo, dos cultos de índios e dos cultos de negro. Tudo isso aí a gente encontra dentro da Umbanda. Eles criaram uma identidade própria, criaram uma federação, querem ser reconhecidos como Umbanda. Eles, embora possam usar ingenuamente o termo espiritismo, eles sabem que são diferentes e que fazem uma prática diferente da nossa, embora tenham simpatia por algumas ideias espíritas. Está claro? Isso foi um desafio para o movimento espírita na época. Hoje já não parece mais tão importante, mas o sincretismo continua sendo uma questão para o movimento espírita brasileiro. A gente chega no centro espírita aí, Deus sabe onde, e está lá o pessoal querendo fazer tratamento com base em cores.
projetando cores de lâmpadas luminosas, cromoterapia. De onde surgiu isso? Com certeza não foi da palavra dos Espíritos. Com certeza não foi. Surgiu de doutrinas orientalistas, surgiu do movimento New Age, Nova Era. E como é tratamento, as pessoas acham que é para o bem, é para ajudar os outros, algum mais entusiasmado começou a trazer para dentro do centro espírita, para dentro da sociedade espírita. Mas não é prática espírita. A gente não encontra em Kardec. A gente encontra os espíritos falando em cores no plano espiritual, mas nenhum deles propôs as bases de uma terapia das pessoas a partir das cores. Então não é prática espírita. Não é prática que surgiu do entendimento dos espíritos sobre como é que deve haver o tratamento. O passe não, é prática espírita. Há quem diga que ele não está na obra de Kardec, equivoca-se. Kardec fala do magnetismo curador no livro dos Médiuns, e Kardec tem inúmeras passagens na Revista Espírita, onde ele mostra como é que o grupo deles utilizava o magnetismo e como é que os espíritos utilizavam o magnetismo para o tratamento das pessoas. Claro, alguns espíritas entendem que bom, isso eu já falei, estou falando do movimento New Age, há outras coisas do movimento New Age, estilos musicais, contracultura, ideias absolutamente anticristãs, que estão ligadas ao movimento New Age, que surgiu como movimento de contestação da sociedade americana na época da Guerra do Vietnã, vêm sido importadas para o Espiritismo. A gente não precisa dessas coisas, gente. Tá? Isso foge do pensamento espírita. Isso soa esquisito, isso é um arranjo, isso é um quebra-cabeça sem encaixe com o pensamento espírita, que é um pensamento racional. Outra coisa são cismas. Mais um pouquinho de história nossa para a gente assustar um pouquinho. O Espiritismo estará preservado dos cismas? Isso está no livro Obras Póstumas, é texto de Kardec. E os espíritos dizem para ele, não, certamente, porque terá de lutar contra as ideias pessoais e contra a ambição dos que, a despeito de tudo, se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer, dos que criam novidades só para poderem dizer que não pensam ou agem como os outros, pois lhes sofre o amor próprio por ocuparem uma posição secundária. Recentemente, eu estive fazendo uma tese sobre o movimento espírita na Universidade de São Paulo, e eu compulsei muito os trabalhos dos antropólogos. E os antropólogos são uma leitura muito interessante, porque eles não conhecem o espiritismo e chegam nos centros espíritas e observam os centros espíritas com cuidado. Então, eles enxergam coisas que a gente não enxerga, porque a gente já está aqui há muito tempo, as coisas soam como normais para eles, para nós, para eles soam diferente. E eles, às vezes, enxergam coisas que a gente não enxerga. E uma coisa que eles têm enxergado é isso, é essa mistura de algumas coisas que estão acontecendo na sociedade com o movimento espírita. Eu já vou falar da tese da Sandra Stoll para vocês. Mas essa ideia de que uma pessoa chega e resolve dar uma interpretação muito pessoal a algo que a grande maioria dos espíritas pensa contra, e aí então ela queima no golpe e funda algo pessoal para ela, não é nova dentro do movimento espírita. Tá? Olha cá, no Brasil, em 1910, Luiz de Matos fundou o racionalismo cristão de dentro do movimento espírita. Por isso é que a gente pega as obras do racionalismo cristão e vê mediunidade, desobsessão, obsessão, e algumas coisas muito singulares que são dele. Tá? Isso virou um movimento à parte. Mas olha que interessante, no Brasil, a identidade espírita é tão forte, está tão focalizada em Kardec, que esses movimentos surgem e logo, logo eles veem que eles precisam trazer para si uma nova identidade. Eles não sustentam que são espiritismo. Né? Então, o movimento do Universo em Desencanto, fundado pelo Manuel Jacinto Coelho em 1935, mesma coisa, saiu de um sincretismo entre espiritismo e umbanda na época. Ele frequentava o centro e resolveu-se que ia chegar do alto informações sobre como seria o mundo, como seriam as coisas, e ele escreveu essa obra, Universo em Desencanto, e escreveu uma sequência de livros e fundou um movimento à parte, que ganhou uma identidade própria. E ele dizia assim, eu não psicografo. Ele escrevia lá, mas não psicografava, ele recebia direto, seja lá o que isso for. Mais recentemente, a gente viu nascer também do movimento espírita a projeciologia, e agora eles estão se chamando de conscienciologia, que eu costumo brincar que é
a ciência de inventar palavras novas, né, que foi fundada pelo Valdo Vieira, que foi companheiro do Chico na prática da mediunidade em Uberaba. Ele, de repente, começou a querer pesquisar ideias muito pessoais, muito singulares, e formou todo um movimento e logo criou uma identidade. E as pessoas que participam do movimento, embora leiam obras espíritas, não se enxergam como espíritas. Vocês percebem essa ideia? De que o cisma aqui no Brasil acontece dessa forma. A gente tem o movimento espírita com suas divergências, o que é natural, tem uma identidade comum muito sólida, e quando alguém tenta fazer algo muito diferente, esse algo muito diferente acaba tendo que buscar para si uma nova identidade. É o que aconteceu mais recentemente, que a Sandra Stoll pesquisou. Deixa eu falar da ética em Kardec. Onde está a identidade do pensamento espírita? Do ponto de vista ético, nós defendemos uma ética racional baseada nos princípios cristãos. Não é isso? Nenhum de nós discute isso. Benevolência para com as outras pessoas. Isso é uma ideia espírita? Vocês acham que não? Qualquer um que tenha lido o Evangelho segundo o Espiritismo, vê que o Evangelho segundo o Espiritismo está repleto disso. Respeito às convicções sinceras. É uma ideia espírita? Humildade. É uma proposta ética espírita? A gente não se sente à vontade de dizer, eu sou milionário, eu sou poderoso, eu tenho tal título. Para nós essas coisas são todas passageiras, não é isso? Insensato. Ainda essa noite levarão sua alma. E para onde é que vão os milhões que você se arroga a ter? E para onde vão os títulos que você diz que conquistou? Para onde você vai, esses títulos têm valor secundário. Cumprimento consciencioso dos deveres. Não é um negócio que nos incomoda? Na hora de fazer imposto de renda, por exemplo. A gente tem todas as razões do mundo para não cumprir com nossos deveres, mas a gente tem um Espiritismo que fala para a gente cumprir conscienciosamente os nossos deveres. Não é isso? Na hora de respeitar o trânsito, na hora em que acontecem as coisas na nossa vida, em que a gente quer fazer vista grossa, o espírita não é encrenca consigo mesmo? Ele não é um pouco mais exigente consigo mesmo? Não que a gente seja obsessivo, o rigor pelo rigor, mas a gente tem consciência de que a gente está no mundo não só no mundo dos direitos, mas no mundo de deveres também. E que se ninguém cumprir os deveres, não vai existir direito para ninguém. Ninguém vai poder usufruir dos seus direitos, não é isso? Desligamento dos bens materiais. Isso não é complicado para nós? E o que a gente chamou de imperativos éticos. Não somos nós espíritos que estamos aí atrás de se conhecer, conhece-te a ti mesmo? Quem já frequentou um centro espírita em que essa frase nunca foi dita? Conhece-te a ti mesmo. Não tem, né? Só se frequentou um dia só, né? E foi numa palestra sobre um assunto totalmente diferente, porque isso está na nossa pauta, isso não sai da nossa pauta. Isso foi pauta do nosso Congresso Espírita Mineiro, não é isso, Álvaro? Autodesenvolvimento moral e intelectual não está na nossa... Sim, de todos os espíritas de uma forma geral. Todos nós estamos falando em autodesenvolvimento moral e intelectual e ação humanitária, a prática da caridade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior tratado de ética espírita que a gente tem. Não é isso? Isso faz parte da nossa identidade. Querer negar alguma dessas coisas é perder um pouco da dimensão ética do Espiritismo. A gente se reconhece por isso. Nós nos reconhecemos uns aos outros por isso. Bom, o que está surgindo agora, então? Os novos desafios para a doutrina espírita. Então, essa antropóloga escreveu essa tese, Entre Dois Mundos, o Espiritismo na França e no Brasil. Deixa o Espiritismo na França quietinho. Ela faz um trabalho muito curioso. Ela compara a obra do Chico Xavier com a do médium Gasparetto. E o que ela presta atenção, ela estando de fora do movimento espírita e estando estudando outros movimentos, é que um movimento chamado Teologia da Prosperidade entra no movimento espírita via Gasparetto. Então, ela analisa as obras, ela leu Kardec, ela analisa as obras do Chico, frequentou as reuniões
E aí, quando ela lê a obra do Chico, ela vê que o Chico e o pensamento espírita dão um novo significado à questão do sofrimento. Nenhum de nós diz que a gente tem que sofrer, ficar fazendo autocilício. Mas a gente enxerga o sofrimento como o quê? Como uma experiência de vida, não é isso? Como algo porque a gente passa e a gente pode se tornar melhor depois dele. É óbvio que nenhum de nós vai sair em busca de sofrimento, não é essa a proposta espírita. Mas a gente não precisa sair em busca de sofrimento, não. Ele atropela a gente, não é? Ele passa aí na frente, na vida da gente, ele atravessa a nossa vida. Tá? Quem está no meio de uma comunidade sabe o quanto o sofrimento está presente, não importa se rico, se pobre, tá? Pode variar a forma de sofrimento, mas ele está presente, e a gente tem uma forma de enfrentar o sofrimento. Tá? A ideia do sacrifício, da renúncia, do desapego, da caridade, como elementos centrais da ética espírita, que está no pensamento do Chico, e que não vai de encontro ao pensamento de Kardec, não. Nem ao pensamento de Leon Denis, não. Ok? Agora, o pensamento do Gasparetto, ela vira e fala assim, bom, já o Gasparetto é diferente. Ele faz, vocês desculpem eu estar falando dele sem ele estar presente para poder se defender, mas eu estou relatando o conteúdo de uma tese. Ela assistiu às sessões que eu vou passar para vocês. Eu não estou falando de oitiva, eu estou comunicando o resultado de um estudo muito sério aprovado numa universidade, na Universidade de São Paulo. Tá? Então, ela enxergou como elementos a felicidade, o prazer, a autorrealização, a prosperidade, a autoajuda, principalmente a prosperidade. Mediunidade paga, que é um dos pontos centrais do Espiritismo, voltou à pauta. A época de Kardec isso era algo muito claro. Mediunidade paga uma roubada, vocês me desculpem a gíria. Por quê? Porque o médium não tem como assegurar o resultado da mediunidade. Ele pode se colocar lá 1 hora, 2 horas à disposição dos espíritos. Mas como o velho Chico nos dizia, a campainha toca de lá para cá e não de cá para lá. Então eu não posso assegurar que eu sendo médium, vou conseguir te oferecer resultados da prática da mediunidade. Eu não tenho controle sobre os espíritos. Eu procuro ter algum controle sobre a minha faculdade, olha lá. Não é isso? Eu não posso prestar serviço como profissional, eu não posso fazer da mediunidade uma profissão. Então a gente defende que a gente deve fazer da mediunidade o quê? Um voluntariado, um mediunato. Não é esse o termo que o Chico utiliza na obra dele? Um mediunato. Uma prática a serviço da humanidade. Se é um dom que eu tenho, eu coloco a serviço da humanidade, sem perceber dinheiro nenhum por isso. E ele, mais do que qualquer um de nós, soube fazer isso muito bem. As muitas vezes em que o dinheiro chegou na mão, entrou numa mão e saiu na outra, e foi servir ao próximo. E assim ele conseguiu fazer o trabalho dele mediúnico. Não é esse o entendimento que Gasparetto tem. E ele faz workshops cobrando dinheiro, ele retira 20, 30 mil reais, segundo a imprensa, segundo a Isto É, num workshop que ele faz com as pessoas. E a Sandra Stoll fica preocupada do movimento espírita, porque ela encontrou lideranças do movimento espírita lá nos seminários que ele dá, do movimento espírita ganhar essa feição de teologia da prosperidade. Nenhum de nós diz, olha, torne-se médium e você ficará rico. Vocês já ouviram isso em centro espírita sério? Você já deve ter ouvido ao contrário, né? Mediunidade não é fácil, mediunidade é difícil, mediunidade demanda estudo, mediunidade demanda preparação, mediunidade demanda dedicação. Não é isso que a gente encontra nos centros espíritas falando? Mas essa ideia de uma teologia da prosperidade está posta para o movimento espírita hoje. Será que a gente vai conseguir manter a nossa base ética, que é a Kardec, daqui para o futuro, nas próximas gerações? Isso é algo para a gente pensar. É uma nova ética do consumo, que traduzem as doutrinas de prosperidade, é o que ela diz no trabalho dela. E o próprio Gasparetto se afastou do movimento espírita e hoje ele se intitula metafísico. Quando alguém pergunta se é espírita, ele fala assim, não, eu sou metafísico. Aconteceu com ele o que aconteceu com aqueles outros movimentos antes. Tá? Então, até o momento, enquanto movimento, não há maiores influências dessa forma de pensar. Mas é importante que a gente saiba que existe. Tá? Uma outra questão que está posta para a gente é essa nova sociedade da informação. Tá? A gente tem um grande trânsito de informação nos meios de comunicação. Hoje, a companheira ali psicografa, se ela quiser, ela coloca na internet o resultado da psicografia dela. Ela não vai ficar igual a Ivone Pereira. E aí o mundo inteiro tem acesso àquilo que ela está colocando na internet. Então você tem a possibilidade de publicação imediata de informações de acesso global,
quase qualquer indivíduo pode publicar um livro, um site ou produzir um vídeo em nome do Espiritismo. E a pergunta é, qual a qualidade daquilo que é produzido? Então, não é que a gente deva fazer como a igreja e falar assim, ó, não acessem esse site, não leiam esse livro, não estudem esse médium. Mas essa profusão de coisas que sai apressada no movimento espírita demanda que a gente trabalhe mais e mais para que os espíritas conheçam o Espiritismo. Porque se nós conhecermos o Espiritismo, nós vamos ler e falar assim, isso aqui está muito esquisito, isso aqui está muito diferente, isso aqui está muito pessoal. Isso aqui a gente não encontra no pensamento de nenhum outro espírito que a gente já leu. Então não é um desafio para a gente sair identificando o que é bom e o que é ruim. É um desafio para a gente formar melhor as pessoas na casa espírita. Para que as pessoas tenham um domínio do espiritismo e tenham um senso crítico, um senso pessoal crítico. Só isso assegura o futuro do espiritismo no Brasil. Não extingais o espírito, dizia Paulo. Não desprezeis as profecias. Discernir tudo e ficai com o que é bom. Está na epístola dele aos Tessalonicenses, capítulo 5, 19 a 22. Outra questão que tem surgido no movimento espírita é essa história da gente ser um mercado consumidor. Nós não somos 4 milhões de espíritas. Então, se uma empresa posiciona um produto para os espíritas, ela tem 4 milhões de consumidores. É um mercado legal, não é? Para uma empresa. Do tamanho de muito país aí da Europa, não é? Nós somos muita gente. E isso é um problema. Porque se ao mesmo tempo isso pode nos trazer comodidade em algumas coisas, vai acontecer o Congresso Espírita Mineiro. Então vem espíritas do Brasil inteiro para Minas. E as agências de turismo se organizam para trazer e acomodar essas pessoas, tudo bem, isso é ótimo. Que bom. Facilita o trabalho nosso. Mas é importante também que as coisas espíritas não sejam tratadas como produto para lucro. Vou dar um exemplo para vocês. Durante um período eu fui coordenador de uma livraria espírita num centro espírita. E aí então, o secretário simplesmente não entendia a política da gente. Porque a gente chegava e falava assim, olha, esse livro aqui é importante ser divulgado, tem que estar na livraria. Eu sabia que o livro não era vendável, que um público muito pequeno de pessoas se interessaria pelo livro, mas é um livro importante para o espiritismo. E qual que é o papel primordial de uma livraria espírita? É divulgar o espiritismo. Eu não estou dizendo que as livrarias têm que dar prejuízo, não, gente. O que eu estou dizendo é que a livraria espírita não deve se mover exclusivamente pelo lucro. Quando elas passam a se mover exclusivamente pelo lucro, esquece-se o espiritismo. E esse é um desafio que a gente tem hoje. As pessoas estão querendo comprar um novo romance, um novo livro, uma nova obra mediúnica. E se as livrarias não mantiverem aquilo que são os livros, vamos dizer assim, bons de serem lidos do espiritismo, porque eles não têm mercado, em breve o espiritismo ganha uma nova feição. Se as pessoas não lerem mais Kardec, acabou o tempo, está escrito aqui. Se as pessoas não lerem mais Kardec, a gente não tem mais conhecimento espírita. Se as pessoas não lerem mais Leon Denis, a gente não tem mais espiritismo. O espiritismo vai de val em val na produção dos novos médiuns. Isso é algo para se pensar. Vou terminar esse negócio aqui então. Na questão da evolução tecnológica, trouxe outras questões para a gente, inseminação artificial, célula-tronco, CTI, eutanásia, está tudo posto em questão hoje, não dá tempo de tratar. A ciência deve estar a serviço do homem, não o homem a serviço da ciência. Da mesma forma que Jesus falava para os fariseus, que reclamavam dele curar no sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E, por fim, a evolução das ciências, que tem sido muito rápida, tem sido muito intensa. Não dá mais para uma pessoa se acreditar um grande sábio de diversas áreas do conhecimento. A gente escolhe um ponto e aprofunda nele. E isso exige que o movimento espírita se organize para poder dar respostas às novas coisas que vêm surgindo na física, na química, na matemática, na psicologia, na psiquiatria.
Por isso é que vem surgindo, dentro do movimento espírita, organizações especializadas, associações de médicos espíritas, associações de magistrados espíritas, associações de psicólogos espíritas. Porque esses profissionais precisam de ter colegas capazes de dialogar no mesmo nível de conhecimento da sua área de estudo para poder discutir questões que lhes são próprias. E a gente enxerga isso com bons olhos, não enxerga isso com maus olhos. Eu já vi espíritas dizerem que a célula do movimento espírita é o centro espírita, então não pode ter instituição diferente. Muitas vezes há questões que a gente não tem como discutir no centro espírita, numa reunião pública. A gente precisa de gente que tenha aprofundado uma determinada área para ter interlocução, para ter compreensão, para chegar a alguma conclusão em alguma coisa. E é a esse fim que chegaram essas organizações. Tá? Então, Kardec já dizia, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Agradeço a paciência imensa daqueles que me toleraram até o momento, após acabar o tempo. Tá? Espero que vocês tenham uma excelente semana. E eu queria deixar uma lembrança para a União Espírita Mineira. Então, na pessoa do Brás, eu queria deixar esse livro, O Aspecto Científico do Sobrenatural, escrito pelo Alfred Russel Wallace, traduzido por nós, que mostra as pesquisas dele, de um dos autores da teoria da evolução das espécies, sobre espiritismo, e o livro Coletânea de Estudos Espíritas, também organizado no Célia Xavier, a gente deixa aqui para a União. Ok? Muito obrigado a todos vocês, muito boa noite. Agora nós convidamos a colega de diretoria, Roberta Maria Elaine de Carvalho, para proferir a prece final. Antes, nós queremos registrar a presença de membros da diretoria, o vice-presidente Maurício Albino, o colega de diretoria Antônio Fontana. Agradecemos a presença de membros do Conselho Deliberativo, Conselho de Administração da União, de todos os trabalhadores da casa, de todos os presentes desta casa e de outras casas espíritas, de todos os simpatizantes e a presença de todos os desencarnados que nos honram, em especial, depois de Deus e Jesus, em especial ao Espírito elevado João Batista, que é o nosso patrono. Então agora a palavra com a irmã Roberta para a prece de encerramento. Senhor Deus, no momento de interrompermos a nossa tarefa desta noite, os nossos corações se voltam agradecidos pela oportunidade de estarmos envolvidos nesse amor e nessa luz que desce do alto sobre todos nós, em forma de palavras, em forma de música, em forma de convívio e em forma de participação nessa doutrina espírita que engrandece os nossos corações. Agradecemos essa casa que nos recebeu tão carinhosamente e que completa 100 anos. E agradecemos principalmente aqueles companheiros anônimos que trabalharam para que ela coexistisse até hoje. Os nossos corações se voltam, Senhor, para interromper a nossa tarefa com a prece que Jesus nos ensinou, desejando que todos retornem aos seus lares com muita paz e muita luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu são o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja.
Então, em nome de Jesus, encerramos a reunião. Muito obrigado a todos.